Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos agora para a nossa videoaula referente a essa semana de 5 de julho a 9 de julho. Peço que vocês abram a apostila aí na página 40 e acompanhem comigo. Na aula anterior fizemos aqui na página 39 até o exercício 27, agora vamos dar sequência. Após a leitura desses textos, conheça um pouco da história de Hans Christian Andersen. Biografia. Hans Christian Andersen nasceu em Odense, na Dinamarca, em 2 de abril de 1805. Seu pai, além de um humilde sapateiro, era um exímio contador de histórias. Ele lutou nas guerras napoleônicas e voltou gravemente doente à sua terra natal, morrendo pouco depois. Andersen tinha apenas 11 anos quando seu pai faleceu e, por essa razão, teve de abandonar os estudos. Foi então que começou a escrever contos e pequenas peças teatrais. Um dos presentes que havia ganhado do pai era um teatro de marionetes, brinquedo que serviu como incentivo para aprender a ler e a desenvolver seu conhecimento teatral. Quando tinha 14 anos, decidiu acompanhar uma companhia de teatro que se apresentou em uma cidade. Com uma carta de recomendação e algumas moedas, seguiu para Copenhague em busca de emprego. Porém, por ser tímido e inexperiente, essa não foi uma tarefa fácil. Sua paixão pelo teatro o fez escrever várias peças. 2 delas chegaram até Jonas Collin, um conselheiro de Estado, que lhe ofereceu uma bolsa de estudos. Assim, frequentou por 6 anos a escola de Slagelse, terminando seus estudos aos 22 anos. A vida cheia de dificuldades e sofrimento fez com que Andersen desenvolvesse um olhar rico e precioso sobre a dor de seus personagens. Muitos de seus contos apresentam personagens que conquistam a felicidade após passar por muitos dramas e conflitos. Para sair de uma crise financeira, escreveu algumas histórias infantis baseadas no folclore dinamarquês. Pela primeira vez, os contos fizeram sucesso. Em suas histórias, sempre evidenciava os padrões de comportamento que deveriam ser seguidos pela sociedade. Mostrava, muitas vezes, o confronto entre o forte e o fraco, o bonito e o feio e etc. Entre seus contos infantis estão O Patinho Feio, o mais famoso deles, Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei e etc. Muitas de suas obras foram adaptadas para a TV e para o cinema. Apesar de também ter escrito poesias e romances, foram os livros infantis que lhe deram fama e o fizeram aclamado em toda a Europa. Quando regressou ao seu país, foi recebido com grandes festejos e logo se viu cercado de amigos. Andersen faleceu na capital dinamarquesa em 4 de agosto de 1865. Em virtude de sua importância para a literatura infantil, o dia 2 de abril, data em que fazia aniversário, é considerado o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. A medalha Hans Christian Andersen é entregue anualmente aos melhores escritores desse gênero. No Brasil, a primeira escritora a receber a premiação foi Lígia Bojunga. Na sequência, vocês vão fazer esses exercícios aqui. 28. Que fato mais lhe chamou a atenção na biografia de Hans Christian Andersen? 29. De acordo com o texto, que fato motivou o desenvolvimento da criatividade de Andersen e, por conseguinte, sua carreira como escritor? Depois, página 41. Aqui na página 41, vocês têm o exercício 30. Esse eu não coloquei nas orientações, então não é para ser feito, tá? Nós estaremos pulando esse exercício. Vocês vêm aqui embaixo na seção Outros Textos, Outros Caminhos. Exercício 1. Você já ouviu falar do Prêmio Jabuti? Exercício 2. O que você sabe ou imagina sobre esse prêmio? Então, caso vocês nunca tenham ouvido falar, o que vocês imaginam que seja esse prêmio, tá? Aí vocês vão colocar aqui. 3.
Realize uma pesquisa acerca de alguma obra premiada e escreva um parágrafo sobre ela, destacando o prêmio recebido. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí sobre o Prêmio Jabuti, pesquisar alguma obra premiada e escrever algo sobre isso, tá? Aí vocês vão para a página 42, que eu vou fazer a leitura. História. A história do Prêmio Jabuti começa por volta de 1958, em um período repleto de desafios para o mercado editorial, com recursos escassos e baixa articulação do segmento. Apesar das adversidades, não faltava entusiasmo aos dirigentes da Câmara Brasileira do Livro. As discussões foram comandadas pelo então presidente da entidade, Edgar Cavalheiro, e pelo secretário Mário da Silva Brito, intelectuais e estudiosos da literatura brasileira, além de outros membros da diretoria do biênio 1955-1957, interessados em premiar autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros que mais se destacassem a cada ano. Essas discussões em torno de uma láurea ou galardão, como se dizia na época, ganharam forma na diretoria seguinte, de 1957 a 1959, presidida por Diaulas Riedel, a quem coube a confirmação da escolha da figura do Jabuti para nomear o prêmio e a realização de concurso para a confecção da estatueta, vencido pelo escultor Bernardo Cid de Souza Pinto. A primeira premiação ocorreu também na gestão do presidente Diaulas Riedel. No final do ano de 1959, em solenidade simples e despretensiosa realizada no auditório da antiga sede da CBL, na Avenida Ipiranga, foi feita a entrega do primeiro prêmio Jabuti. Foram laureados autores como Jorge Amado, na categoria romance, pela obra Gabriela Cravo e Canela. O maior diferencial em relação a outros prêmios é a sua abrangência. Além de valorizar escritores, o prêmio destaca a qualidade do trabalho de todas as áreas envolvidas na criação e na produção de um livro. Anualmente, editoras dos mais diversos segmentos e escritores independentes de todo o Brasil inscreveram suas obras em busca da tão cobiçada estatueta e do reconhecimento que ela proporciona. Receber o Jabuti é um desejo acalentado por todos aqueles que têm o livro como seu ideal de vida. Nome. Por que Jabuti para nomear um prêmio do livro? A resposta tem explicação no ambiente cultural e político da época, influenciado sobretudo pelo modernismo e nacionalismo, pela valorização da cultura popular brasileira, nas raízes indígenas e africanas, nas suas figuras místicas, símbolos seculares carregados de sabedoria, experiência de vida e legado de uma geração a outra. Silvio Romero, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e Luiz da Câmara Cascudo, entre o final do século XIX e o início do século XX, foram pioneiros na pesquisa, no estudo e na divulgação dessa rica cultura popular. E foi Monteiro Lobato, provavelmente, o mais prolífico na recriação literária das histórias desses personagens meio enigmáticos, meio reveladores e sempre sedutores do folclore nacional. Um desses personagens da literatura infantil de Lobato é, como se sabe, o Jabuti. O pequeno quelônio, já familiar no imaginário das culturas indígenas tupi, ganhou vida e personalidade nas fabulações do autor das Reinações de Narizinho, como uma tartaruga vagarosa, mas obstinada e esperta, cheia de tenacidade para vencer obstáculos, para enganar concorrentes mais bem dotados e chegar à frente ao fim da jornada. Com essas credenciais, ganhou também a simpatia e a preferência dos dirigentes da CBL. Eles o elegeram para inspirar e patrocinar o prêmio para homenagear e promover o livro. Jabuti repaginado. Ao longo dos seus 60 anos, o Jabuti passou por transformações.
No início, a cerimônia de entrega do prêmio era feita na antiga sede da entidade, na Avenida Ipiranga. Depois passou a ser realizada durante as Bienais do Livro, mas o Jabuti ganhou vida própria e os diretores da CBL sentiram a necessidade de criar um evento proporcional à credibilidade do prêmio junto ao mercado editorial e à própria sociedade. Em 2004, ocorreu a primeira grande cerimônia de entrega das estatuetas, realizada no Memorial da América Latina, local onde aconteceu também a entrega do Prêmio Jabuti em 2005. Logo após, a Grande Festa do Livro do Brasil ganhou um dos espaços mais nobres da capital paulista, a Sala São Paulo. De 2014 a 2018, o evento foi realizado no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, em São Paulo. No regimento interno do prêmio, criado em 1959, constavam apenas 7 categorias: literatura, capa, ilustração, editor do ano, gráfico do ano, livreiro do ano e personalidade literária. Em época mais recente, começaram a ser contempladas todas as esferas envolvidas na criação e produção de um livro, passando pela adaptação, ilustração, capa, projeto gráfico e tradução, além das categorias tradicionais como romance, contos e crônicas, poesia, infantil, juvenil, reportagem e biografia. Uma iniciativa que trouxe mais encanto foi a criação das categorias Livro do Ano de Ficção em 1991 e Livro do Ano de Não Ficção em 1993, revelado somente na noite da entrega das estatuetas. Estes prêmios são o ponto alto do evento, em um momento de grande expectativa por todos os profissionais do mercado editorial. Em 2015, o prêmio inovou com a inclusão da categoria Infantil Digital, que abrangeu conteúdos para o público infantil combinados a elementos multimídia interativos. Nesse mesmo ano, foi criado o projeto Jabuti entre autores e leitores, com o objetivo de promover encontros com os ganhadores do prêmio de edições anteriores em bibliotecas, livrarias, universidades e eventos literários nacionais. A partir de 2017, o Prêmio Jabuti passou a contemplar 2 novas categorias: histórias em quadrinhos e livro brasileiro publicado no exterior. Esta última conta com o apoio do Brazilian Publishers, projeto setorial de fomento às exportações de conteúdo editorial brasileiro, resultado da parceria firmada entre a CBL e a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Por sua abrangência, o Jabuti é considerado o maior e mais completo prêmio do livro no Brasil. O novo Prêmio Jabuti. Em 2018, o Jabuti completou 60 anos e foi completamente repaginado, com o objetivo de se aproximar mais do leitor e de se tornar mais competitivo entre autores e editores, fortalecendo ainda mais seu posto como o mais almejado prêmio literário do país. Para manter esse papel de destaque, mais uma vez a inovação se fez presente, com a adoção de medidas para acolher os autores independentes, aprimorar a gestão da estrutura do prêmio e aperfeiçoar os critérios de análise das obras concorrentes. As categorias do Prêmio Jabuti foram reorganizadas em 4 eixos: literatura, ensaios, inovação e livro. A mudança serviu para racionalizar e qualificar as áreas do conhecimento para que o prêmio seja ainda mais abrangente. Outra mudança realizada no mesmo ano para prestigiar ainda mais os primeiros colocados de cada categoria foi que o Jabuti passou a ter somente um vencedor por categoria. Entre essas, inclui-se a revelação dos ganhadores de cada categoria e do livro do ano apenas na cerimônia de premiação, e o lançamento da categoria Formação de Novos Leitores para reconhecer iniciativas de estímulo à leitura. De todas as transformações e melhorias realizadas ao longo de sua experiência, o legado evidente do Jabuti é sua capacidade de atualização e transparência, características marcantes de seu regulamento e reconhecidas por todos que produzem informação, conhecimento e arte no Brasil. Aí, a respeito do texto, nós temos agora as questões, tá? Então, aqui, exercício 4. Qual é a relevância da divulgação de um texto como esse? Aí, depois, página 44, exercício 5.
qual é a justificativa para o nome atribuído a esse prêmio. Depois aqui, vocês não vão realizar o exercício 6, tá? Eu não coloquei ele também nas orientações, não precisa ser feito. Aí vocês vão para a página 45 com o exercício 7, tá? Aqui a gente entra num novo tema aí, nos adjuntos adnominais. Então, o que é isso, né? Então, o próprio nome diz, adjunto é junto com quem? Com os nomes, tá? Adnominais. Então, o que vem junto com um nome, ok? Então, vamos conhecer aí. No capítulo anterior, você estudou os artigos e os numerais. Agora, observe a função sintática que eles exercem resolvendo as questões a seguir. Então, como aqui foi dito, vocês estudaram as classes gramaticais. Vocês conheceram, né, o que eram artigos, então lembram lá? Aquilo que acompanhava o substantivo, determinando o substantivo, determinando se ele era masculino ou feminino, determinando se ele estava no singular ou no plural. Então, seria o, né? O e o a, ou então os e os as, um ou uma, uns e umas. E os numerais. Então, aqui nós estudamos as classes gramaticais. Agora, nós vamos ver a função sintática, ou seja, a função que eles exercem dentro de uma oração, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ler esse quadrinho aqui, ó, para vocês relembrarem e entenderem. Sintagma é uma palavra ou uma sequência de palavras que se relacionam formando uma unidade de sentido. Quando o núcleo do sintagma é um verbo, ele é chamado de sintagma verbal, tá bom? Então, se eu falo assim, a menina brincou na praça, tá? Então, nós vamos achar o verbo brincou. Quem que brincou? A menina, né? Então, seria o meu sujeito, seria o meu sintagma nominal. Então, é um conjunto de palavras, tá? Formando uma unidade de sentido. Então, ali, se eu for analisar as classes gramaticais, eu vou ter lá a menina. Eu vou ter um artigo e um substantivo. Esses dois formando aí uma unidade de sentido, né? Formando um sintagma, tá bom? Aí eu vou analisar, brincou na praça, que é, né, o meu predicado, é aquilo que eu afirmei sobre o sujeito. Então, aqui eu tenho uma outra unidade de sentido. Eu tenho outras palavras formando uma outra unidade de sentido, formando o meu sintagma verbal. O núcleo de um sintagma nominal é um nome, é um substantivo. O núcleo de um sintagma verbal é um verbo, certo? Isso aqui vocês já estudaram, só estou relembrando. Aí vocês têm no exercício 7 o trecho. O jabuti passou por transformações. Primeiro, localizem o verbo. A partir daí vocês vão separar, né? O que é sujeito e o que é predicado. O que é predicado é o mesmo que sintagma verbal, tá? Então, sublinhe o sintagma verbal da oração. Então, sublinhem aí o que vocês acharam como predicado. Qual é o sujeito da oração? A quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito, né? Então, achem o verbo e achem aí a quem esse verbo se refere. C. Identifique os termos essenciais dessa oração. Então, aí aqui vocês vão colocar o que vocês acharam como sujeito e aqui vocês vão colocar o que vocês acharam como predicado. D. Qual é o núcleo do sujeito? Então, lembrem, o que eu falei? O núcleo do sujeito é um nome. Que palavra ou palavras acompanham o núcleo do sujeito? Que palavra que vai estar acompanhando esse substantivo? Aí vocês vão colocar apenas a palavrinha aqui, tá bom? Aí, vou explicar aqui. Agora, vamos para o quadro. Palavras que acompanham o substantivo. Então, elas podem ser um artigo,
Elas podem ser um numeral, um pronome, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Constituem os adjuntos adnominais, tá? Então, o que eu falei? Os adjuntos adnominais não eram aquelas palavrinhas que vêm junto com o nome, junto com o substantivo? Então, pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo e pode ser uma locução adjetiva. Essas palavrinhas, dentro de uma oração, analisando a função sintática dela, é de adjunto adnominal. Observe o exemplo. O maior referencial em relação a outros prêmios é a sua abrangência. Nessa frase, há os seguintes adjuntos adnominais. O, sendo um artigo, maior, um adjetivo, outros, um pronome indefinido, o a, sendo um artigo, e sua, um pronome possessivo, tá? Então, todas essas palavrinhas estão acompanhando os nomes, tá bom? E essas palavrinhas, elas podem estar dentro do sintagma nominal, como elas podem estar dentro do sintagma verbal, tá bom? Observação. Os adjuntos adnominais acompanham um substantivo, determinando-o, caracterizando-o ou especificando-o. Veja os exemplos de adjuntos adnominais. Aquele funcionário é muito atencioso. Então, aquele, um pronome demonstrativo, né? Estou mostrando, né, qual funcionário. Aquele funcionário, né? Estou ali especificando. 4 pessoas estão interessadas na vaga. Então, o 4 pode ser, né? O 4 aqui, ele é um numeral, tá? Está acompanhando aqui o substantivo pessoas. Maria é uma grande amiga. Uma, artigo indefinido, grande, adjetivo. Então, 2 adjuntos adnominais. O bolo de chocolate está pronto. De chocolate, uma locução adjetiva. Agora, na página 46, o exercício 8. Identifique as classes de palavras às quais os adjuntos adnominais destacados pertencem. Então, vocês têm aqui, né? Ó, A, B, C, A, B e C. Todas estão aqui destacando as palavrinhas, os adjuntos adnominais, né? Esses adjuntos estão acompanhando substantivos. Vocês vão dar a classificação dessas palavras, tá bom? Então, vocês vão colocar assim, essa é o quê? Podem voltar aqui um pouquinho, ó, tá? Relembrando. Uma se enquadra em quê? É como se vocês fossem fazer isso daqui, essas classificações aqui que eu li para vocês, tá? Aí, vocês vão fazer aqui na B e na C a mesma coisa. 9. Separe o sujeito do predicado nas seguintes orações. Então, vocês têm aqui as orações, tá? A e B. Vocês vão, primeiro, sempre falo para vocês, localizem o verbo. A partir disso, a quem o verbo se refere eu chamo de sujeito. Já escrevo aqui quem é o sujeito. Tudo aquilo que eu afirmo sobre o sujeito eu chamo de predicado, já coloco aqui, tá? A mesma coisa na B. Primeiro, localize o verbo. A quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Já escreve aqui. Tudo aquilo que eu falo, que eu afirmo sobre esse sujeito, eu chamo de predicado. Eu escrevo aqui. Tá bom? Aí, na página 47, a mesma coisa. Localizem o verbo. A quem o verbo se refere é sujeito. Tudo que eu falo sobre o sujeito é o predicado. 10. Identifique os adjuntos adnominais da frase abaixo, indicando as classes de palavras a que ele pertence. Aqui vocês vão ver, né? Todas as palavrinhas que estão junto de um nome e vocês vão fazer a definição, tá? Se é um artigo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é um numeral, vocês vão estar colocando e classificando, tá bom? Lembrando, adjuntos adnominais vêm junto com nomes, com substantivos. 11. Reescreva o trecho a seguir, retirando os adjuntos adnominais.
Então, vocês vão localizar aí. Primeiro, sempre falo o verbo, tá? E a partir daí, vocês vão ver quem é sujeito, quem é predicado, vão localizar substantivo e achar as palavrinhas que são adjuntos adnominais. E vão tirar ele dessa frase, tá? 12. Reescreva as frases inserindo adjuntos adnominais. Aqui vocês vão colocar adjuntos adnominais, tá? Vão reescrever colocando aí na A e na B. 13. Assinale a ou as, alternativa ou alternativas que apresentam ou apresentam as principais características dos adjuntos adnominais. Só para ajudar vocês, tem mais de uma, tá bom? Mais de uma alternativa. Então, vocês vão assinalar. São indispensáveis para a formação de uma oração. A partir dessa 11 aqui, que vocês retiraram, né, os adjuntos adnominais, vocês vão perceber se eles são indispensáveis ou se eles podem ser dispensados. B. Podem ser representados por numerais e artigos. C. Um substantivo pode ocupar a função de adjunto adnominal. Olha bem a classe gramatical que ele está falando aqui, ó. Um substantivo pode ocupar a função de adjunto adnominal. Em algum momento aqui nas páginas anteriores eu disse quais classes gramaticais podiam ser adjuntos adnominais. E D. Podem ser representados por adjetivos, pronomes e locuções adjetivas. Exercício 14. Os adjuntos adnominais são termos acessórios em uma oração? Justifique sua afirmação. Já expliquei para vocês também sobre termos essenciais e termos acessórios. Essenciais, sujeito, predicado, para que eu entenda ali o contexto, a oração, o enunciado, eu tenho que ter os termos essenciais. Mas eu posso ter termos acessórios, que é aqueles que trazem aí uma informação a mais. E aí, o que vocês acham? Que os adjuntos adnominais, eles entram aí nos termos essenciais ou eles são termos acessórios? Eu posso tirá-los das orações que eu vou ainda entender o enunciado, tá? Aí vocês vão, então, refletir sobre isso. Então, é até esse exercício que eu peço para vocês fazerem, tá? A partir da semana que vem, vocês estarão entrando de férias. Então, vocês têm até um tempo maior para estar respondendo essas questões, que eu vou trazer a correção só quando retornarmos das férias, tá? Mas não deixem de fazer. Deixem a apostila em ordem, aqueles que estão com a apostila atrasada, aproveitem as férias e deixem tudo organizado, tá bom? Então, por hoje é só, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e tchau, tchau.